Olá e sejam bem-vindos ao culto dessa semana. Eu gostaria de continuar a série que eu estou fazendo sobre a verdade versus o engano. Vivemos em um mundo que é frequentemente pego em muitas mentiras e inverdades. Até mesmo nas igrejas hoje, estamos diante de falsos ensinos que muitas vezes afetam a maneira de viver dos cristãos. Este é o terceiro da série e quero convidar você a dar uma olhada nos outros dois, pois podem te ajudar a entender melhor para onde estamos indo com esta série. No final deste sermão, por favor, permaneça por mais 2 ou 3 minutos para assistir algo sobre o trabalho dos Harvest Ministries no final deste vídeo. Agora eu gostaria de ler nesta manhã da Palavra de Deus e do livro de Gálatas, a carta para a igreja na Galácia. E lá fala e diz assim no capítulo 1, versículos 6 a 9, Paulo escreve e diz: Estou espantado de que vocês tão rapidamente passaram daquele que vos chamou para viver na graça de Cristo e se voltaram para um evangelho diferente, o qual, na verdade, não é outro evangelho. Evidentemente, algumas pessoas estão confundindo vocês e estão tentando perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo se nós ou um anjo dos céus pregasse um outro evangelho além daquele que vos pregamos, sejam eles sobre a maldição de Deus. Como já temos dito, então agora digo novamente: se alguém está pregando para você um evangelho que não seja o que você aceitou, que fique sob a maldição de Deus. Que palavras fortes do apóstolo Paulo. Ora, todos nós conhecemos pessoas que no passado faziam parte do nosso círculo da fé, talvez a igreja ou algo assim, e eles mudaram. Em um momento parecia que a sua fé estava no caminho certo. Eles mantiveram as mesmas crenças centrais que nós tínhamos, mantiveram as escrituras e tinham a mesma paixão pela igreja e pela missão da igreja. Mas então eles mudaram. Alguns esfriaram e foram embora, mas outros começaram a exibir perspectivas novas e estranhas sobre a fé, sobre Deus e sobre a salvação. Talvez eles tenham começado a fazer alegações ultrajantes sobre Deus, ou negando aspectos da Bíblia, até mesmo negando a autoridade das Escrituras. Alguns vieram com estranhas interpretações das Escrituras, ou deixaram a igreja, ou tornaram-se mais religiosos ou mais apegados à lei. Ora, o que aconteceu? Como essas pessoas mudaram? O que mudou a sua fé? E muitas vezes reconhecemos que o que eles estão dizendo agora não é verdade, não é a Bíblia, não é a fé. O que deu errado? Agora vivemos em um mundo onde muitos hoje não se apegam mais à verdade bíblica. Às vezes parece que todo mundo tem a sua própria interpretação da Bíblia. Na última mensagem, vimos o problema dos falsos mestres, os lobos, aqueles que entram e dizimam o rebanho. No entanto, não são apenas os lobos, os falsos professores que são os culpados. Muitas vezes existem problemas reais com as próprias ovelhas. Então, hoje estamos tratando sobre as ovelhas. E eu quero lhe dizer que algumas ovelhas são desviadas por outros para um evangelho diferente que não é de fato o evangelho. Quando olhamos para Gálatas 1, versos 6 a 9, o texto que nós lemos, nós vemos alguns aspectos muito interessantes aqui. A coisa que salta aos meus olhos aqui é o espanto de Paulo de que isso tenha acontecido. Porque, obviamente, este grupo de pessoas esteve, em algum momento, firmes no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. Então, diz respeito ao fato de que eles o aceitaram. Mas agora, não muito tempo depois disso, eles estavam abandonando aquele que os chamou para viver na graça de Cristo e estavam se voltando para um Evangelho diferente. Neste caso, ele diz que algumas pessoas chegaram e os estavam confundindo e tentavam perverter o Evangelho de Cristo. Então os lobos haviam chegado. Podíamos então dizer que isso é culpa dos lobos. E sabemos que Paulo tinha esse problema, de que onde quer que ele fosse, ele era rapidamente perseguido pelos judeus e pelo judaísmo, que vinham e diziam às pessoas:
Oh, não, não, não. Jesus não é suficiente. Você tem também que seguir a lei. Você tem que se circuncidar, você tem que celebrar as festas, você tem que viver a lei plenamente, mais Jesus. E a luta constante de Paulo era com relação ao verdadeiro evangelho de Jesus sendo comparado a Jesus somado a outra coisa a mais. Mas o problema aqui são as próprias ovelhas. Ele está dizendo a elas: o que aconteceu com vocês? Aqui temos alguns lobos selvagens que chegaram, e estes lobos disfarçados em ação. E vocês, os crentes, foram alvejados com uma mensagem falsa. E aqui vemos lobos que querem desviar os discípulos para que os sigam. E outra vez, os lobos estão dizimando o rebanho. Mas por que os Gálatas não defenderam o verdadeiro evangelho? Quero dizer, não teria sido maravilhoso se Paulo escrevesse e dissesse: eu sei que esses homens vieram e tentaram fazer com que vocês acreditassem em alguma coisa a mais, mas muito bem, vocês perseveraram em sua fé e vocês não cederam. Mas infelizmente ele teve que dizer: o que houve? Eu estou surpreso, eu estou espantado, não posso acreditar que vocês estão seguindo esta multidão. Vocês conhecem o Evangelho. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que eles não compreenderam completamente o Evangelho da graça. E essa é uma armadilha fácil de cair para todos nós. E então a pergunta que eu quero te fazer é: você de fato conhece e compreende o verdadeiro Evangelho? E você pode dizer: é claro que eu sei o que significa boas novas, mas quando fazemos esta pergunta enquanto fazemos os treinamentos em redor do mundo com pastores, as respostas deles muitas vezes nos espantam, pois eles não conseguem chegar ao núcleo do Evangelho. E então, quando lemos em 1 Coríntios 15, versos 1 ao 5, Paulo nos diz o que é o verdadeiro Evangelho. E este é o mesmo evangelho que ele levou para os Gálatas. No caso dos coríntios, ele disse assim, ele diz: agora, irmãos e irmãs, eu quero lembrá-los do evangelho que eu preguei para vocês, que vocês receberam e no qual permanecem. Por este evangelho vocês são salvos, se vocês se apegarem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês creram em vão. Pelo que recebi, passei a vocês primeiramente, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ele foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E continua dizendo que Jesus foi e apareceu a muitos. Paulo está dizendo: este é o evangelho que ele prega, o verdadeiro evangelho. E diz para os coríntios: este é o evangelho que eles receberam. E diz o mesmo aos Gálatas: vocês receberam este evangelho, o verdadeiro, o que pode salvar. Este é o evangelho no qual os coríntios se posicionaram. Eles disseram: este é o qual nós acreditamos, este é o nosso fundamento, este é aquele no qual iremos edificar nossas vidas espirituais. Esse é o alicerce da igreja. Então ele diz: este é o evangelho pelo qual eles foram salvos. E ele alerta então e diz: qualquer outro evangelho significaria que a sua fé seria em vão. Então, quando você bagunça com o evangelho, quando você muda o verdadeiro evangelho, quando você faz acréscimos ao verdadeiro evangelho, quando você deixa algo de fora do verdadeiro evangelho, você está mexendo com o núcleo da salvação. E então este é o problema. Quando nós começamos a ensinar o evangelho além do verdadeiro evangelho, as pessoas que estão ouvindo você não estão sendo salvas. Eles podem estar entrando numa religião, eles podem estar se unindo à igreja, mas eles não podem ser salvos, pois existe um evangelho diferente que de fato não é o evangelho. E se voltarmos naquilo que ele diz aos Gálatas, ele diz: vocês embarcaram em um evangelho que não é evangelho. Isso não é a boa nova. Essas não são as boas novas.
Qual é o verdadeiro Evangelho? O sermão não é de fato sobre este tema, mas me deixe lembrar-lhes que o Evangelho é esse que Jesus morreu por nossos pecados. Sim, Ele morreu, mas Ele morreu pelos nossos pecados. Que Ele foi enterrado, por quê? Porque Ele foi morto, Ele morreu. E Ele ressuscitou dos mortos, Ele venceu a morte. E então Ele apareceu para muitas pessoas. Ele queria que as pessoas o vissem. E eles se espantaram e disseram, Jesus está vivo novamente. Em Efésios, Ele nos fala como nós recebemos este Evangelho. O que isso significa na prática. Quando no verso 8, no capítulo 2, Paulo diz, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, este é o problema, e é que os Gálatas haviam caído na armadilha da fé por meio das obras. A fé transacional. Alguns judeus haviam chegado e trazido com eles a lei, e então estavam dizendo que não é apenas pela fé, você não consegue ser salvo pelo que Jesus fez, você tem que praticar a lei também. E então os enganaram para que voltassem às tradições da fé judaica. Olhe novamente para o que ele diz. Olhe para isso novamente. Diz, eu estou espantado de que vocês tão rapidamente passaram daquele que vos chamou para viver na graça de Cristo e se voltaram para um evangelho diferente, o qual, na verdade, não é outro evangelho. Evidentemente, algumas pessoas estão confundindo vocês e estão tentando perverter o evangelho de Cristo. E então Paulo fica realmente chateado com essas pessoas que distorcem o evangelho e diz, mas mesmo se nós, nem Paulo ou alguém que tenha sido enviado, ou um anjo dos céus viesse e pregasse um evangelho diferente, sejam eles sob a maldição de Deus. Não significa que terminou. Ele repete e diz, como já temos dito. Então agora digo novamente, se alguém está pregando para você um evangelho que não seja o que você aceitou, que fique sob a maldição de Deus. Veja. Esta é a razão pela qual a verdade é tão importante, porque tem a ver com a salvação das pessoas. Quando você mexe com a verdade do Evangelho, literalmente está lidando com a eternidade das pessoas. Eu quero falar disso de forma bem clara hoje. Nunca haverá nova revelação sobre salvação. Agora deixe-me repetir isso. Nunca haverá nova revelação sobre a salvação. Eu não me importo com o que os místicos dizem, não me importo com o que os mestres populares dizem, não me importo com o que os mestres celebridades dizem, não haverá uma nova revelação acerca da salvação. Sim, podemos ter ideias diferentes sobre todo tipo de coisas nas Escrituras, mas em sua essência, você não mexe com o Evangelho. Qualquer outro Evangelho que não seja o Evangelho da graça é uma mentira. Seja levando as pessoas de volta à lei, ou ao evangelho da prosperidade, ou ao evangelho da identidade, ou ao evangelho social, ao evangelho da justiça, ou ao evangelho do cristianismo progressivo, nada disso é verdade. Porque isso muda o foco da nossa questão central, que é que o pecado nos separa de Deus, e o fato de Jesus ter lidado com isso de uma vez por todas e que somente por ele somos salvos. Nenhuma dessas outras coisas é verdade. Até possuem alguns elementos da verdade, mas há uma perversão, uma distorção. Estão apenas um pouco deslocadas do centro, mas acaba afetando o núcleo da mensagem e, portanto, é uma mentira. Não se deixe enganar por nenhum mestre, profeta ou sacerdote que ensina coisas que vão além do evangelho bíblico básico da graça. É que não entender o evangelho nos deixa vulneráveis a falsos ensinos. E se os Gálatas o tivessem realmente compreendido e entendido, eles teriam dito, desculpe, Jesus já cumpriu todas as coisas. Eu não tenho que praticar a lei, pois nós já fomos libertos. Jesus morreu em meu lugar, então não tenho que morrer. Eu não tenho que trabalhar pela minha salvação. Eu não posso de mim mesmo ganhá-la, pois Jesus já conquistou isso para mim. Algumas das ovelhas se desviam da verdade por muitas outras razões hoje. Quero mencionar algumas nesta manhã, muitas delas para a morte, porque há muitas razões pelas quais as pessoas se afastam da verdade.
Mas vamos dar uma olhada em algumas dessas razões. Uma das razões é de que as pessoas são preguiçosas em estudar a palavra de Deus. E, portanto, corremos e vamos até o YouTube ou até o devocional de uma pessoa qualquer, ou apenas damos ouvidos a outra pessoa e começamos a ficar estagnados no nosso crescimento. E nós não crescemos. Nós não nos aprofundamos em Deus. E nós não temos a verdade. Hebreus 5, versículo 12, Paulo está apavorado com esse grupo, dizendo muitas vezes para eles: de fato, embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém para lhes ensinar as verdades elementares da palavra de Deus novamente. Vocês precisam de leite, não de comida sólida. Como você tem agido? Do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado das Escrituras ou você está se banqueteando com o mundo? Ou você apenas passa pela geladeira e come outras coisas que não são saudáveis? É tempo de voltar para a comida verdadeira que é achada na palavra de Deus. Se você não assumir a responsabilidade pelo seu próprio crescimento espiritual, você irá terminar culpando os outros para sempre. E você irá terminar se desviando em direção ao erro. Então assuma a responsabilidade pelo seu crescimento espiritual. Pare de culpar a igreja, ou o pastor, ou sua vida, ou esposa, ou as suas circunstâncias. Assuma a responsabilidade. Você precisa exercitar as disciplinas básicas de um discípulo. Ora, existem outras razões também. Por exemplo, para algumas pessoas, a grama é sempre mais verde do lado do vizinho. Alguns cristãos nunca podem apenas ficar no mesmo lugar. Eles nunca se arraigam na fé. Eles estão sempre experimentando, sempre seguindo as últimas tendências, sempre querendo a mais nova experiência, sempre se ajuntando ao popular. Eles seguem celebridades ao invés de estabilidade. Facilmente distraídos e facilmente influenciados, porque eles não construíram em uma base mais sólida. Eles amam serem entretidos, a despeito das luzes mais brilhantes, a música mais alta, mais fumaça no prédio, mais milagres. Eles querem o melhor show da cidade. E ainda assim eles nunca têm paz interior. Suas vidas são geralmente em termos da frequência com que eles vão aos domingos para o próximo show e se energizam novamente por alguns dias e então descem ladeira abaixo, porque não existe fundamento. Eles acreditam que estão na vanguarda do cristianismo, sem perceber que correm o risco de serem cortados da fé. Muitos se atrapalham e são arrastados para o erro, porque eles não têm as suas necessidades atendidas. E esse é um problema real. Muitas pessoas se juntam às igrejas por causa da propaganda que as igrejas fazem. Muitos têm vindo para as igrejas por causa das propagandas de falsas promessas sobre o Evangelho, apenas para se decepcionarem e depois continuarem buscando mais alguém ou algum outro lugar que atenda às suas necessidades percebidas, que são bênçãos materiais e saúde física, ao invés das verdadeiras necessidades, que são as espirituais. E então eles chegam à incompreensão sobre o significado de igreja e à má compreensão sobre o que Deus deseja. Pois tudo é sobre atender às suas próprias necessidades. Eles são o centro do universo. E eles não querem realmente um pai, eles querem um gênio. Eles querem esfregar a lâmpada e um gênio pula para fora dela e os concede 3 desejos por dia. Não é assim que funciona. Deus enviou seu Filho para nos salvar dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai, para que tenhamos um relacionamento com Deus. Existe uma estabilidade aqui, Ele é a rocha. Não ficamos pulando de uma coisa para outra, de uma experiência para outra experiência ou para o próximo milagre. Veja que algumas pessoas jamais se convenceram totalmente de seus pecados e, portanto, eles não sabem que a sua maior necessidade é de ter seus pecados perdoados. Eles pensam que se trata de saúde física ou mais bênçãos. E então, para outros, a graça não é suficiente. Eles querem ganhar sua própria salvação. Eles não conseguem compreender essa ideia de que, puramente olhando para a cruz e aceitando o que Jesus já fez por nós, nós podemos ser salvos. E mais uma vez voltamos à questão da má compreensão do Evangelho. Eles preferem religião ao invés de relacionamento. Eles estão sempre sentindo que precisam contribuir para a sua própria salvação.
Isso é uma fé transacional. Eu tenho que comprar absolvição. Eu tenho que comprar o perdão de Deus e até mesmo comprar as bênçãos de Deus. Então, se eu der mais, eu irei receber mais. E se eu apenas fizer isso para Deus, Ele irá me perdoar. Eles começaram a viver certo tipo de vida que acabaram perdendo a liberdade que tinham em Cristo. E podemos pensar nisso hoje. E mesmo que tenhamos experimentado a graça de Deus, existe algo dentro de nós que faz a fé transacional atraente. E então podemos desviar se não tivermos crescido espiritualmente, se não estivermos nos banqueteando na palavra de Deus, se nós não desenvolvermos nossos músculos espirituais, iremos começar a nos desviar para esta direção. E então, quando pecarmos, ao invés de pedirmos perdão, vamos começar a negociar. E então edificamos um sistema de fé que é baseado naquilo que eu faço, ao invés do fato daquilo que Jesus fez por mim. Para outros cristãos, diz respeito à cultura. Eles querem fazer o que a cultura ao redor deles faz. E então eles adoram os ídolos da sociedade, pastores e celebridades. Eles querem estar nesta vanguarda, como eu já disse, mas eles são tão influenciados, pois eles querem fazer que o cristianismo seja algo legal, e eles querem fazer parte de algo maior, e então estão sempre buscando formas de fazê-lo mais atrativo, pois eles não querem ser deixados de fora. Para outros, é o medo da perseguição, e então eles preferem mudar a doutrina a sofrer por Cristo. Outros bebem de fontes envenenadas dos ensinos que existem lá fora hoje. O YouTube é um pobre substituto para a palavra de Deus, para o ensinamento bíblico sólido e para a sã doutrina. E se você se assenta e começa a se alimentar do YouTube e absorve vídeos e todo tipo de ensinamentos estranhos lá de fora, não se surpreenda quando a sua fé for abalada e você não saber em que acreditar, ou então começar a acreditar também em todo tipo de teoria da conspiração. Pessoal, as pessoas gostam de sensações, seguem qualquer coisa que soa bem, porque eles não conhecem a verdade. Eles não têm ancorado a si mesmos na palavra e na realidade do que Deus revela para eles através de sua palavra. E finalmente existem aqueles que acreditam em qualquer coisa. E ainda assim eles acreditam em qualquer coisa menos na verdade. 2 Timóteo 4, verso 4 nos lembra. Fala assim e está dizendo a Timóteo o que fazer, e diz a ele para pregar a palavra. Por quê? Ouçam isso. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos, e tendo em vista sua aparição e seu reino, eu vos conjuro. Pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda e incentive com muita paciência e instruções cuidadosas. Por quê? Pois chegará o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina. Em vez disso, para atender a seus próprios desejos, reunirão em torno de si um grande número de mestres para dizer o que os seus ouvidos com coceiras querem ouvir. Eles desviarão os ouvidos da verdade, irão atrás de mitos. Eles irão preferir acreditar em mitos do que na simplicidade do Evangelho. Agora, você é assim? Ou você está alinhado com a sã doutrina? Eu já ouvi algumas pessoas falando, doutrina, isso não importa, eu não quero entrar na doutrina, eu só quero saber de Jesus. Bem, isso não vem das Escrituras, pois a Bíblia nos ensina que devemos estar firmes na verdade, e as doutrinas são apenas declarações de fé que explicam a verdade, e precisamos dela para nos guiar. Agora, existem consequências quando você se esquiva da verdade. Romanos 2, versículos 7 a 9 diz assim: para aqueles que, pela persistência em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, Ele dará a vida eterna. Mas para os que buscam a si mesmos e rejeitam a verdade e seguem o mal, haverá ira e cólera. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus, depois para os gentios.
Existem consequências. Nós nos desviamos de Deus, nós atrapalhamos a nossa santificação, nós perdemos nossas palavras nos céus quando começamos a nos desviar da verdade, começamos a nos firmar em toda sorte de inverdades. Somos cortados da igreja. Nós experimentamos a morte nessa vida, a morte de relacionamentos, a morte da fé, a morte da nossa felicidade, da nossa paz. À medida que nós nos firmamos em mentiras, mas se nós nos firmarmos na verdade, iremos conhecer e experimentar uma vida real. Iremos conhecer a verdade e a vida que estão em Jesus, pois Ele é o caminho. Tiago nos diz no capítulo 5, versículos 19 a 20. Versículo 19 diz: Meus irmãos e irmãs, se um de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se do seguinte: quem quer que desvie um pecador do erro de seu caminho, o salvará da morte e encobrirá uma multidão de pecados. Não apenas deveríamos estar firmes na verdade, mas deveríamos também alertar aqueles que têm se desviado dela. Você está firmado na verdade? Você tem buscado conhecer a verdade? Você compreende o Evangelho? Você está vivendo ele? Você tem tomado a responsabilidade de seu próprio crescimento espiritual? Eu quero encorajar você a fazer isso hoje e que Deus possa abençoar você. Vamos orar juntos. Pai, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar a conhecer a verdade que nos liberta. A verdade sobre o verdadeiro Evangelho que nos dá vida em Cristo Jesus. Obrigado por sua graça e sua misericórdia. Obrigado pelas boas novas da salvação, que podemos te conhecer por causa daquilo que seu Filho fez por nós. Pois ele morreu por causa dos nossos pecados, ele foi sepultado e se levantou novamente vencendo a morte. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana maravilhosa. My name is Praveen Kumar. I am the country leader for Harvesters Ministries in India. COVID-19 caught everybody by surprise in India, even more so the church. But with these challenges came a great opportunity. The principles that Harvesters taught to our hub leaders were put into action, and we are seeing great results in this nation. It is very difficult for Indians to understand the church can fully function in a house. Pastors are so used to conducting services in their buildings that it is very difficult for them to see beyond it. During COVID-19, they had no choice but to give full recognition of churches as it happens in normal households. Where 2 or 3 gather in His name, He is there. Our regional director taught us well about this on every occasion. We are very excited to tell you that church is now happening in houses in every village, in every district and in every state. Harvesters has partnered with other mission organizations in India. We are so excited to say that we work with most passionate church planting movements here in India. Another group close to our national capital New Delhi have been working among the Muslims. These people have been blamed for the outbreak and the rapid spread of coronavirus in India. Through the love shown by our pastors, these Muslims have been reached out with the message of the gospel and led them to the saving knowledge of Lord Jesus Christ. Thank you once again for partnering with us. God bless you.